vamos para o nosso assunto internacional com a piora no estado de saúde do Papa Francisco. O pontífice foi internado em um hospital de Roma nesta sexta-feira devido a uma bronquite que provocou dificuldades respiratórias nos últimos dias. O Papa argentino de 88 anos apresentou dificuldades para respirar nos últimos dias e teve que pedir aos assistentes que lessem alguns discursos. A gente tem até essa imagem aí deste momento em que ele conversa ali com os assessores para que eles leiam o discurso dele. A gente vê aí que ele teve essa dificuldade e pediu para que outra pessoa, né, um dos assessores, dos assistentes, lessem esse discurso. A gente vê que é uma situação que já se estende por algum tempo. E o nosso especialista em relações internacionais e editor de Opinião de O Tempo, Frederico Duboc, é quem vai trazer mais detalhes sobre o estado de saúde do Papa e sobre as questões que cercam esse assunto, né, Fred? Bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia a todos. Não é de agora, ele teve 2 interrupções, essa no dia 12 e no dia 9 também, ele falou que não conseguia respirar. Um pouco antes, ele suspendeu o ofício da catequese que ele concedia, passando por um auxiliar. Aí no dia seguinte a Santa Sé comunicou que ele estava com bronquite, isso no dia 6. O Papa, ele tem um longo histórico de problemas de saúde, mas nesses últimos dias ele foi chamando mais atenção. Na última sexta-feira, quando ele apareceu, né, que ele está mais em casa, ele está ficando na casa de Santa Maria, que é a residência, e ele tem ficado ali. Mas quando ele apareceu um pouco mais pálido, um pouco mais inchado, como consequência dos problemas de saúde. Ele tem, então, um histórico difícil, né, Fred? Não é de agora. A gente não pode falar que é um problema de idade, que ele chega ali numa idade avançada e que vai tendo esses problemas. Na verdade, não, né? Ele vem sofrendo por problemas principalmente respiratórios desde muito tempo. Exato. Essa é a 4ª internação no Agostino Gemelli, um hospital de Roma, onde ele já foi uma vez para retirada, para tratamento de pneumonia, isso em 2023, também por um problema de obstrução gástrica e depois para uma cirurgia para poder corrigir, porque a queloide da cicatrização deu um problema. Mas ele realmente vem de uma história longa de problemas de saúde. Aos 21 anos, ele sofreu uma pneumonia grave e precisou retirar o lobo superior do pulmão direito, né? Como eu falei, ele teve essa questão da obstrução intestinal em 2021. Ele, em março de 2023, gerou uma situação muito complicada. Diferentemente de hoje, que a Santa Sé colocou de uma forma bem aberta, falou, ele está com uma bronquite, ele vai ser internado para fazer exames e acompanhamento, porque em 2023, quando ele foi internado por pneumonia, eles não informaram isso, falaram, não, internou para fazer exames. E ele ficou 10 dias, e falou assim, que exame que dura 10 dias? E essas idas e vindas minaram um pouco da credibilidade. Então, dessa vez, eles ficaram mais abertos. Mas voltando aos problemas de saúde. O Papa, já no ano passado, ele começou a fazer mais uso da cadeira de rodas do que da bengala. Ele está se locomovendo mais por bengala do que mais com a cadeira de roda do que com a bengala, porque ele tem uma artrose no joelho. Ele também, pouco antes do Natal, flagraram a imagem dele usando um aparelho auditivo, que ele já está com alguma dificuldade, e foram relatadas 2 quedas dele em casa, em dezembro do ano passado e em janeiro desse ano. Então, ele é uma pessoa já com alguma idade, com um histórico longo de problemas de saúde, uma pessoa que não tem parte do pulmão e tem uma atividade de trabalho muito intensa, como é a atividade dele no papado, realmente desgasta demais. Além de que nós estamos na Itália, nesse momento, em período de inverno, período de temperaturas muito baixas, e todo cuidado é necessário. Quando você tem esse histórico, né, de problemas respiratórios, problemas do pulmão, enfim, é bem mais complicado, né? Fica bem mais sensível, a saúde da pessoa fica bem mais debilitada.
Mas, Fred, essa situação de saúde do Papa, ela também gera uma questão institucional, né? Assim, existe hoje uma pressão da Igreja para que ele renuncie, para que ele faça como Bento XVI fez e renuncie ao papado, né? Tem uma aposentadoria, a gente sabe que o papado ele só termina com a morte do pontífice, né? Normalmente, então ele é um cargo vitalício, digamos assim, mas existe a possibilidade de renúncia como fez o Bento XVI. E agora existe essa pressão, né, para que o Francisco faça o mesmo. Exato. A Igreja Católica ela vive permanentemente, né, o Vaticano, numa tensão entre duas forças. As forças ditas conservadoras, que acreditam que o foco deve estar no ensino e na propagação da doutrina, e as forças ditas progressistas, né, do qual o Papa Francisco faz parte, que acredita que a questão social e a busca do atendimento da população e outras questões não exclusivamente doutrinárias fazem parte do ofício do cristão. Então, isso daí é permanente. Praticamente todos os papas passaram por isso, né? Então é um conflito permanente. O Papa Francisco ele enfrenta duas pressões. Primeiro, com 88 anos, ele já é o quarto Papa mais longevo da história, né? O Papa que viveu mais exercendo o papado foi Leão XII, né, que foi até os 93. Bento XVI, ele renunciou mais novo do que o Papa Francisco é hoje, ele estava com 86. Ele é considerado o Papa mais antigo, como você falou, porque o papado é vitalício. Então ele morreu aos 95. Né? E como eu estou falando, aos 88 anos, o Papa Francisco é hoje o quarto Papa mais longevo. Então é um Papa que também as demandas são muito intensas. Né? Hoje nós temos em torno de 1,3 bilhão de católicos em todo o mundo. Um desafio houve um crescimento do número de católicos, né, cristãos católicos, em todo o mundo, mas uma retração na Europa, nos Estados Unidos e Américas, e um crescimento na Ásia e na África. E, ao mesmo tempo, os padres estão diminuindo. Hoje são em torno de 400 mil. Esse é um desafio que a igreja está se batendo. Então, entra o segundo fator que nós estamos falando, que são essas pressões conservadoras. As correntes mais conservadoras acreditam que o enfoque na fé vai garantir que esses países, essas regiões que estão perdendo cristãos, consigam continuar. Então, ela se opõe a algumas medidas que foram adotadas pelo Papa Francisco ao longo do seu papado. E, por exemplo, a autorização da comunhão para casados, maior oferta de cargos e presença de mulheres no ofício da Santa Sé, ainda não permite oficiar missas, né, nem fazer a comunhão. Mas as mulheres não podem exercer a função de padre, mas elas ganharam maior exposição. E foi especialmente conflituoso dentro da Santa Sé a concessão do reconhecimento das uniões, da bênção, né? As uniões homoafetivas. Então isso gerou uma tensão muito grande. Então o Papa Francisco ele enfrenta hoje essas duas pressões. A pressão pela idade e a pressão da política interna do Vaticano. E ele com essa idade, assim, né, desde o início do papado dele, ele é um Papa que gosta de se envolver, que se envolve muito em questões internacionais, em questões humanitárias, em conflitos armados, em política, enfim. Ele já falou, há pouco tempo ele deu uma declaração em relação ao Trump, e aí o próprio Trump disse para ele focar na igreja. Questão de Gaza. De Gaza, exatamente. Ele então, ele saiu em defesa dos palestinos. Exato. Então, como que eu posso dizer, essa forma de ele interferir, né, assim, de ele falar sobre abertamente, de ele sair do assunto igreja, né, com frequência, mas ligar assuntos do mundo, assim, assuntos de política, de conflitos, enfim, à fé, né, que é uma coisa que ele faz muito. Isso incomoda, né? Incomoda essa ala conservadora que quer justamente deixar
isso separado, né, assim, as questões sociais, as questões políticas e a igreja de um lado, mas não é essa linha exatamente que o Papa hoje segue, né? O Papa Francisco é um Papa que, o histórico de vida dele é um histórico de muita presença social. Começou na Argentina, onde ele tinha essa vivência nas comunidades. Ele é de um período, quando ele foi padre, ele passou por uma grande transformação na Igreja Católica, e ela estava vivendo um momento também muito intenso, em que padres e bispos queriam mais autonomia para poder exercer exatamente essa leitura do que a comunidade pede. Era uma religião exercida mais localmente e que ganhou muito conhecimento a partir do Concílio Vaticano II, né? Que também depois foi desembocar em anos mais tarde na Conferência de Puebla, na década de 70. Então, o que é? Ali havia uma movimentação maior de uma atividade, de um ativismo do papado, do padre, do pároco e do religioso. Francisco, ele iniciou a carreira dele, teve a parte muito intensa vivendo essa discussão, né? Que foi uma discussão que acabou perdendo bastante espaço nos anos 80. Primeiro começou com a ascensão, né, da teologia da libertação, que foi muito famosa aqui no Brasil com o Frei Leonardo Boff, e que acabou perdendo espaço numa coisa que você falou, do ativismo, da atividade política do Papa. Nós tínhamos o Papa nessa época, que era o João Paulo II, que visitou aqui Belo Horizonte nos anos 80, que era um Papa muito ativo do ponto de vista político, né? Ele foi considerado um Papa, um dos que mais viajou na história. Ele se colocou como oposição do Vaticano, por exemplo, para intermediar um conflito entre Argentina e Chile pelo controle do canal de Beagle, e ele foi uma presença e uma força política decisiva para levar ao fim da Guerra Fria e a derrubada do Muro de Berlim. Ele era polonês, né? Mas ele, do ponto de vista doutrinário, ele era mais atento à busca que a fé era o caminho para, mais do que o caminho social, para a afirmação do papado. Posteriormente a ele veio Bento XVI, né, que também era dessa corrente mais conservadora, né? Então você tem esse caminho. Francisco foi uma certa quebra nessa trajetória, né, desses últimos papados. A gente então fica atenta a essa questão, né, de como que vai progredir esse quadro, né? A gente espera que o Papa se recupere, que fique tudo bem, mas é uma tensão que aumenta, né, Fred? É uma tensão que aumenta dentro do Vaticano para entender os caminhos que isso vai ter, se essa pressão pela renúncia vai aumentar, enfim. Sim, pode haver uma pressão maior por uma renúncia, para que ele reduza a sua atividade, né? Porque realmente o nível de demanda para um Papa, para uma pessoa de 88 anos, com o histórico de saúde dele, é complicado. Mas nós vamos torcer para a recuperação rápida do Papa Francisco, para que ele volte logo, porque realmente ele é uma figura muito carismática.